Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. E hoje com um tema especialíssimo para você. Bem-vindo à era dos transtornos digitais. Estamos além da era digital, na era dos transtornos digitais. Eu vou explicar isso. Antes eu quero agradecer a grande audiência alcançada nesse horário, principalmente por você que está se acostumando a assistir esse programa pela página da Rádio Mundial, www.radiomundial.com.br, ou ouvir esse programa ao vivo pela página da Mundial ou pela rádio, ou hoje estamos pelo Facebook, então é Facebook/Rádio Mundial ao vivo, hein? Se você quiser, se liga no Facebook. Todas as sextas-feiras, às 4 horas da tarde. Você pode ouvir os programas também em qualquer horário pelo podcast da página da Rádio Mundial na internet. Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou André Kepp, eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, sou mestre em Psicossomática pela PUC, eu sou psicanalista e psicólogo. E hoje, na segunda parte do programa, vamos ouvir também as falas do nosso querido ouvinte, que tem sempre participações tão interessantes nos nossos programas. Então, na segunda parte, eu vou passar para vocês o telefone do ouvinte e aí vocês podem entrar em contato. Por falar nisso, eu vou passar pelo menos o primeiro telefone, que é o 3171-0221. 3171-0221. E aí, na segunda parte do programa, vamos passar para o telefone do ouvinte. Bom, e aí? Então bem-vindo à era dos transtornos digitais. Então, como eu disse, não estamos apenas na era digital, estamos também na era dos transtornos digitais. E aí nós precisamos prestar bastante atenção para o uso normal e patológico dos recursos digitais. Então, quais são esses recursos? O celular. Então, quantas pessoas passam o tempo inteiro no celular? A internet, os jogos eletrônicos e outras mídias digitais. Então vamos ver alguns transtornos digitais. Hoje eu vou falar de 2 especificamente, mais para frente eu vou retomar esse tema e falar de mais alguns. Então, o que é nomofobia? Você já deve ter ouvido falar de nomofobia. Vem do inglês de no mobile phobia. No mobile phobia. Que quer dizer o seguinte: medo de ficar sem o telefone móvel ou celular. Então é uma fobia de não ficar sem o telefone móvel, de ficar sem o telefone móvel ou sem o telefone celular. Medo de ficar desconectado. Então, algumas pessoas estão tão ligadas nessa era digital e usando tanto, já acorda, já procura notícia, está andando no metrô, está ouvindo notícia, está andando na rua, está ligado no celular. Então, algumas pessoas exageram um pouco. Então, existe o uso normal e o uso patológico. Qual que é o uso normal? O uso normal é o seguinte: você precisa para o seu trabalho, você precisa para se comunicar com as pessoas. Então, essa mídia atual é muito importante e muito interessante. Então, nós podemos nos comunicar muito mais facilmente com as pessoas através dessa mídia. Agora, existem os exageros. E os exageros estão trazendo algumas patologias. Então, patologias do seguinte sentido: o que é a nomofobia? A pessoa fica desesperada se tiver sem o celular. Ela não consegue sair de casa sem o celular. Ela não consegue viver sem o celular. Então, ela tem esse pavor de ficar desconectada ou sem o uso do celular, principalmente. Temos outro transtorno que se chama transtorno de dependência digital, ou também chamado de transtorno midiático. O que é isso? A pessoa sente necessidade de ficar conectada o tempo todo. Então é como se ela tivesse, vamos usar um termo mais antigo, viciada. Hoje se fala mais em dependência, mas é como se ela tivesse viciada nesses transtornos na era digital, nos aparelhos digitais, então nas várias mídias digitais.
Então, algumas pessoas ficam conectadas o tempo todo e, inclusive, não dialogam com a pessoa ao lado. Acho que você já foi num restaurante, você já foi num local, numa lanchonete, e viu a seguinte cena: um casal sentado, um do lado do outro, cada um conectado no seu aparelho. Não conversam e, às vezes, só percebem o exagero quando um entra em contato com o outro pelo próprio aparelho. Aí falam, bom, mas escuta, eu estou diante da pessoa, por que eu estou entrando em contato pelo aparelho? Aí acorda, né, desse transtorno e volta a ter algum diálogo direto, humano e tudo mais, né? Então, o que eu diria é o seguinte: essas pessoas então estão se conectando demais, algumas pessoas, então muito pelo celular, muito pela internet, já que o celular já pega a internet. Nos jogos eletrônicos, né, também está havendo um exagero, as pessoas ficam 5, 6 horas ou mais durante o dia nos jogos eletrônicos, que hoje já podem ser compartilhados, e outras mídias. Claro que aí tem também alguns problemas, como esse jogo atual da Baleia Azul, que é um jogo que na última rodada tem o suicídio. Então, tem coisas assim muito perigosas e que a gente precisa tomar alguns cuidados. Então, estamos nessa era dos transtornos digitais. No segundo bloco, você vai poder telefonar. Já passei um telefone do ouvinte, eu vou passar o outro. O outro é o 3262-4490. 3262-4490. E antes disso, eu vou dar algumas dicas para você. Então, nós faremos a terceira caminhada filosófica, no estilo de Aristóteles ou dos Peripatéticos, lá no Parque da Sabesp, lá na Avenida Afonso Povero, 52, às 10 horas da manhã, neste domingo. Será uma oportunidade de conversarmos sobre alguns temas atuais e o tema será a libertação do ser. Simplesmente venha, é gratuito. Então vai ser uma caminhada filosófica muito agradável, muito interessante. Você que quer fazer também o curso de aconselhamento filosófico, nós vamos começar em maio. Um curso que poderá transformar a sua vida. É o curso de aconselhamento filosófico para você se tornar um orientador filosófico de outras pessoas e da sua própria vida. Informações você pode obter pelo WhatsApp ou SMS 996842357. 996842357. E se você precisa de um atendimento ou quer fazer um atendimento em psicoterapia, você pode fazer com taxas acessíveis, com grande valor em prevenção à saúde, comissão de recibos para ressarcimento junto ao convênio, também o mesmo telefone de cursos, e você pode aprender sobre psicossomática, psicanálise, você pode ter testes, laudos, você pode trabalhar com uma psicoterapia muito interessante, infantil, de casal e familiar. Então, é um trabalho muito bem feito que vale a pena você entrar em contato. Eu e a doutora Rosana Kepp estamos fazendo este trabalho. E se você quiser, você entra em contato pelo WhatsApp ou SMS no 996842357. 996842357. Então vamos continuar com o tema. E agora, na segunda parte do programa, você também pode entrar em contato. Vou repetir um telefone do ouvinte. Um telefone do ouvinte é 3171-0221. 3171-0221 e fazer a sua pergunta, bater um papo com a gente sobre os temas de hoje. Então, estamos falando hoje sobre o seguinte tema: bem-vindo à era dos transtornos digitais. E mencionamos apenas 2, mas existem muito mais transtornos digitais na época atual. Então, mencionamos, em primeiro lugar, a nomofobia. Então, a pessoa que tem medo de ficar desconectada, tem medo de ficar sem o celular, não consegue passar o dia sem o celular ou estar conectada.
E falamos do transtorno de dependência digital, o transtorno midiático, que é justamente esse exagero em que a pessoa vive uma compulsão de usar a internet, uma compulsão de usar todas as mídias eletrônicas. Sabemos que existem muitas mídias eletrônicas. Então, o próprio celular, que hoje é muito mais usado para se conectar à internet, a própria internet, os jogos eletrônicos e outras mídias, por exemplo, que são muito interessantes, mas nós precisamos tomar cuidado com o exagero. Então você hoje, inclusive, pode me assistir pelo Facebook. Então, qual é o Facebook? É só você conectar na Rádio Mundial, aliás, Facebook/Rádio Mundial. Facebook/Rádio Mundial, e você entra em contato e pode assistir o programa ao vivo, com imagem, ou também pela página da Rádio Mundial. Existem outras fobias e outros transtornos. Um outro transtorno que talvez você já deve ter ouvido falar é a depressão do Facebook. O que é isso? Depressão do Facebook. É aquela pessoa que entra no Facebook e vê todo mundo sorrindo, todo mundo alegre, todo mundo feliz, em festa e viajando. E aí essa pessoa tem a seguinte impressão: bom, só eu não vivo em festa, só eu não vivo viajando, só eu não vivo nessa alegria toda. Então a pessoa pode entrar num estado de depressão, porque no Facebook é claro que a pessoa coloca uma foto dela sorrindo, numa viagem ou num momento interessante, numa festa e tudo mais. Então as imagens acabam até enganando um pouquinho e mostrando uma alegria, uma felicidade que muitas vezes não está no cotidiano de todas as pessoas. Então isso gera a chamada depressão do Facebook, que também é um outro fenômeno muito interessante na atualidade. Mais um fenômeno interessante da atualidade se chama o efeito Google. Você já ouviu falar do efeito Google? É o seguinte: a pessoa está numa sala de aula, por exemplo, ela está numa sala de aula presencial, ela não está, por exemplo, numa aula online, mas ela está numa sala de aula presencial, às vezes até online, às vezes ela está até ligada na aula online. Ok. Só que ela decide não prestar atenção. Qual o raciocínio? Ah, tem no Google. Então, com esse raciocínio, tem no Google? Então, por que eu vou prestar atenção? Eu vou ver o que me interessa e depois eu pego esse material no Google. Só que tem alguns detalhes importantes aí. Primeiro detalhe importante: bom, você já está na aula, cara. Então, você já está assistindo a aula. Então, por que você vai pegar depois? Pega na hora a informação. Aliás, muito mais completa, muito mais didática. E, segundo detalhe, nem tudo está no Google. Inclusive, muitas vezes você não tem as melhores aulas no Google. Você vai encontrar algumas aulas, sim. Às vezes não sobre o tema que está sendo exposto. E nem sempre é a melhor aula. Então, é muito importante você tomar cuidado com esse efeito Google e prestar atenção na aula, ficar ligado nas coisas que estão ao seu redor. Porque a partir do efeito Google, a pessoa fica dispersa. Ah, tem no Google, depois eu vejo. Então fica com esse raciocínio. E nem tudo tem no Google. Aliás, um professor fez uma pegadinha com seus alunos, muito interessante, para mostrar nessa questão do efeito Google. Ele falou assim: olha, vocês vão fazer um trabalho escrito, rápido, sobre tal pessoa. E aí, na aula seguinte, as pessoas trouxeram trabalho, etc, 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 mais ou menos naquela base do copia e cola, né? Que é muito usado atualmente. E aí o professor falou: mas ninguém percebeu alguma coisa a mais? Não, ninguém percebeu, a gente fez o trabalho direitinho, os dados da pessoa estão aí. Ele falou: essa pessoa que vocês fizeram o trabalho não existe. Ela foi criada virtualmente. E ninguém de vocês se deu conta disso. Então, vocês estão acreditando muito naquilo que o Google está transmitindo, naquilo que a internet está transmitindo, e estão perdendo a capacidade de questionar.
e que é uma capacidade nossa filosófica. Então questiona, escuta, essa informação é a melhor informação? É informação verdadeira? Ou simplesmente está aí? Então, por exemplo, a Wikipédia, que nos ajuda bastante, é verdade. Escuta, nem toda informação que está lá é confiável. Não é mais uma enciclopédia britânica que tinha revisão. Na Wikipédia, qualquer pessoa escreve. E aí pode escrever qualquer coisa. E aí inventar até coisas. Então, você está confiando lá numa matéria que, na verdade, está inventada e está distorcida e não é bem aquilo. Então, muito cuidado, principalmente nesse efeito Google, que é algo que nos atrapalha muitas vezes de termos a informação adequada e termos a informação correta. Eu quero dar uma dica para você, que é a seguinte. Nós vamos fazer mais uma caminhada filosófica, a terceira caminhada filosófica, neste domingo, dia 23/4. Vai acontecer às 10 horas da manhã. E essa caminhada filosófica, no estilo de Aristóteles ou dos peripatéticos, será no Parque da Sabesp, na Avenida Alfonso Bovero, 52. Será uma oportunidade de conversarmos sobre alguns temas atuais. Então lembra, Parque da Sabesp, 10 horas da manhã, domingo. Simplesmente venha, é gratuito. Então você pode simplesmente vir e participar dessa caminhada filosófica. Agora, você que precisa de psicoterapia, você tem uma psicoterapia com valores mais acessíveis, né? Você tem grande valor de prevenção à saúde, já que hoje a maior parte dos quadros vem do estresse. Sabia disso? Isso é uma descoberta da psicossomática. O estresse pode provocar toda e qualquer doença, todo e qualquer sintoma. Então, grande parte dos problemas que a gente tem vem do estresse. Então, precisamos trabalhar com o nosso estresse para resolvermos os nossos problemas físicos, sim, psicossomáticos e mentais. Então, hoje, grande parte dos problemas vem do estresse. Então, diminuindo o nível de estresse, você resolve alguns sintomas e até algumas doenças. Então, é importantíssimo, né, um trabalho de psicoterapia. É um trabalho voltado para a psicossomática, como eu disse, para a psicanálise, para testes, laudos, psicoterapia infantil de casal, psicoterapia familiar. Então, olha, feito um trabalho com muito carinho, eu e a doutora Rosana Kepp fazemos esse trabalho. E se você quiser ou precisar desse trabalho, entre em contato conosco pelo WhatsApp ou SMS. SMS é o torpedo. Tá? É mensagem, né? Via telefone celular. É o 996842357. Vou falar bem devagar. 996842357. E concluindo o nosso tema de hoje que é um feriadão, né, e que a gente está muitas vezes ligado em passeios e tudo mais, é um tema muito importante na época atual. Então é bem-vindo à era dos transtornos digitais. Ou seja, não estamos apenas na era digital, mas também na era dos transtornos digitais. E aí, qual o ponto de equilíbrio? Você pode se perguntar, bom, mas qual é o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio é o seguinte: nós precisamos usar os vários recursos digitais sem nos tornar escravos deles. Entendeu? Ou seja, precisa usar o Facebook? Muitas vezes precisa, para uma comunicação. Por exemplo, você pode assistir agora ao vivo pelo Facebook Live. Então, você está usando o Facebook para se comunicar, para aprender e tudo mais. Também pela página da Rádio Mundial você pode acessar o programa. Então, é importante? Na medida que você se comunica com pessoas, que você entra em contato, que você conversa e que tem informações importantes e interessantes, já que o Facebook agora também possibilita isso, informações novas e interessantes. Bom, agora qual que é a patologia? A patologia é você ficar dependente disso, ou, na linguagem mais antiga, viciado.
Aí você fica o dia inteiro no Facebook. Ah, não falei com tal pessoa. Onde será que está tal pessoa? Aí vai lá e fala, e fala, e fala, e fala um monte de coisas, e aí fala com outro, e fala, e fala, e fala. E fica um tempão e vê alguns vídeos, vê algumas notícias, mas fica muito tempo. Mais tempo, inclusive, do que gostaria. Você percebe, poxa, eu fiquei 3 horas. Poxa, eu fiquei 4 horas. Podia ter feito outros trabalhos, outras coisas. Tem outras atividades, tem outros estudos. Então, sempre que você perceber que está usando um pouco mais do que você poderia, ou seria razoável, opa, fica atento. Por exemplo, para adolescentes, né? Adolescentes que passam de 5 horas para mais por dia nos jogos eletrônicos. O que acontece com esse adolescente? O que acontece com esse jovem? Ele vai perder muito tempo, porque na verdade, tudo bem, eu não sou contra o jogo eletrônico, acho que até é muito legal e vai desenvolvendo algumas capacidades sim, e isso já está comprovado. Então desenvolve algumas inteligências, não há dúvida nesse sentido. Mas fica o tempo razoável, pô, fica 2 horas, tá bom? Por que não, né? Agora, o restante do tempo, investe em você, investe em estudos, investe em trabalho, investe em crescimento pessoal. Ah, mas meu estudo, meu trabalho também implica em mídia eletrônica. Muito bem. Use a mídia eletrônica. Então, a mídia eletrônica está dando aula. A mídia eletrônica hoje está dando muitas possibilidades interessantes para as pessoas. Então, sim, utilize a mídia eletrônica, mas para se beneficiar, não só para passar o tempo. Claro que você pode passar o tempo lá no seu jogo, não tem problema, não tem problema nenhum, inclusive. Pode ficar umas 2 horas? Pode. Pode ficar um tempo aqui, um tempo ali? Pode, não há problema. Agora, a questão é o exagero. E no exagero, a pessoa fica numa verdadeira dependência e não consegue se libertar de todos esses processos. Bom, acho que o programa de hoje pode ter sido interessante para você e espero do fundo do coração que tenha sido. E lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Olha, eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.